E tem nomes especulados no Corinthians que eu posso descartar. Antes de gravar esse vídeo aqui dos Estados Unidos, conversei com um dirigente importante do Timão para perguntar, por exemplo, se Bakayoko, volante francês que já jogou pelo Chelsea, pode virar reforço. Ou se Luiz Henrique, zagueiro brasileiro com passagem por Betis, Lazio, entre outros, interessa. Quero começar falando sobre Bakayoko. O volante que não joga desde 2024 foi oferecido ao Timão. O nome dele acabou sendo avaliado, abre aspas, nunca esteve nos nossos planos, descartamos. O nome foi oferecido, o departamento de scout viu, não gostou e automaticamente Bakayoko deixou de ser opção. Nunca houve nem sequer uma rodada de negociação. Quero falar agora sobre Luiz Felipe, esse zagueiro é brasileiro, 29 anos de idade, formado no Ituano, vendido na sequência para Lazio e desde então carreira só no exterior. Jogou bastante tempo na Lazio, esteve no Betis, passou pelo Al Ittihad, pelo Olympique de Marselha e disputou a última temporada no Rayo Vallecano, uma das sensações do futebol espanhol. Atleta de 29 anos de idade, 17 partidas, ele termina a temporada como titular. E seu vínculo por lá se encerra em junho, ou seja, ele já pode assinar com qualquer clube brasileiro ou do exterior. Abre aspas para essa minha fonte, não tem chance de esse jogador ser contratado. Luiz Araújo, atacante do Flamengo e antigo sonho de vários torcedores alvinegros, é outra possibilidade irreal. Se sair do Flamengo vai custar 8, 9 ou até 10 milhões de euros. E o Corinthians busca contratações sem investimento. Hoje, o maior objetivo de Marcelo Paz é acertar a renovação de contrato de Memphis Depay. O holandês, que está disputando a Copa do Mundo, ainda não respondeu se topa ou não jogar no Timão diante da nova oferta. O Corinthians, que tem 11 jogadores em fim de contrato, caso mais grave de Memphis Depay, cujo vínculo se encerra em 20 de julho. Ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça sem custos assim que a Copa do Mundo terminar. Os outros jogadores que estão com o contrato perto do fim, todos com vínculos acabando em 31 de dezembro. São eles Vitinho, atacante, Carrilho, meio-campista, Angeleri, lateral esquerdo, Linga, atacante e Labiad, meio-atacante. Esses são atletas que vêm sendo mais utilizados. Queria destacar também casos de 3 atletas emprestados. Caio César, que pertence ao Al Hilal, ponta que, quando está bem fisicamente, é útil. Alan, que veio do Flamengo, empréstimo até o fim da temporada, e Matheus Pereira, que apesar de ter vindo por empréstimo, custou R$1.800.000, jogador que segue vinculado ao Fortaleza. Os dois últimos casos, de Hugo, lateral esquerdo, e André Ramalho, zagueiro. O Corinthians procura desesperadamente por interessados desses dois jogadores antes mesmo do fim do vínculo. A ideia é equacionar, reduzir folha, diminuir custos, e esses dois jogadores que não vêm sendo utilizados são cartas fora do baralho. Sobre a renovação de contrato de Memphis Depay, contei para vocês que nos últimos dias o Timão apresentou sua primeira proposta oficial para o Memphis, que teria de reduzir de forma considerável seus vencimentos para permanecer no Timão a partir da metade do ano. Além disso, ele precisaria abrir mão de todos os bônus a que teve direito nos 2 primeiros anos de contrato. Foram esses bônus e também luvas que o fizeram ter direito hoje a receber 43 milhões de reais. Essa é a pendência do Corinthians para com o Memphis. O Timão promete fazer a quitação desses 43 milhões de reais parcelados em 2 anos. Ele também teria direito a um salário bem menor do que os 6 milhões de reais atuais, algo na casa dos 2 milhões. Memphis ficou de pensar e prometeu uma resposta para os próximos dias. O foco dele hoje está todo voltado à Copa do Mundo. Até porque o Memphis sabe que se for bem, vestindo a camisa da seleção holandesa, na Copa dos Estados Unidos, do Canadá e do México, não devem lhe faltar oportunidades e propostas melhores do ponto de vista financeiro do exterior. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Contar que o Corinthians tem conversas avançadas com a Fatal Model, a empresa de acompanhantes que tenta há bastante tempo patrocinar o uniforme alvinegro. O Corinthians sempre encarou essa história como um enorme tabu e sempre a descartou. Mas, diante da enorme dificuldade financeira, o Timão tem apenas até essa sexta-feira para arranjar mais de 40 milhões de reais para pagar o Tadjeres em relação a Rodrigo Garro. Isso sem falar em uma série de outros transfer bans. As tratativas entre Corinthians e Fatal Model avançaram. A ideia da Fatal é expor a marca da Fatal Fans no short do uniforme do time principal do Corinthians. Existem também outras propriedades sendo negociadas, como no time feminino, então, além de modalidades esportivas como basquete e esportes terrestres. Posso contar para vocês que já existe um acordo entre Corinthians e Fatal. Os valores estão acertados e as partes estão trabalhando na minuta do contrato, mas, diante de toda a repercussão negativa que esse acordo pode vir a ter, não dá para cravar o acordo. A pressão em cima do presidente Osmar Stabile para que essa negociação não avance, apesar de toda a dificuldade financeira. A Fatal havia oferecido 17 milhões de dólares, o Corinthians respondeu com uma contraproposta que foi aceita.
Importante registrar que o primeiro papo entre as partes previa um acordo de 6 milhões de reais apenas pelo futebol, apenas pelos esportes amadores. Coisa foi evoluindo, outras propriedades foram avançando, e nesse momento o futebol masculino garantiria 6 milhões de reais, futebol feminino ficaria com 5 milhões, basquete e futsal com 4 e 2 milhões de reais, respectivamente. O que você pensa sobre o tema? Vale a pena avançar numa negociação como essa em nome do dinheiro? Você se sente confortável? Entende que não? Como é que você ajudaria o Corinthians a pagar as contas na condição de presidente alvinegro? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. E Lucas Fasson, ex-zagueiro do São Paulo, pode parar no Atlético Mineiro ou no Corinthians? Essa especulação ganhou nas redes sociais nas últimas horas. Fui checar com o representante do atleta qual deve ser o destino do jogador. Zagueiro, canhoto, 25 anos de idade, praticamente livre no mercado. O contrato dele com o Lokomotiv se encerra em 30 de junho. E o fato de ser novo e ter deixado excelente impressão na última temporada russa, com 32 jogos, 2 gols e 3 assistências, acabou chamando a atenção de clubes brasileiros. Além de Atlético Mineiro e Corinthians, ele também foi especulado em Internacional e Botafogo. No Galo, a especulação é de que ele seria o zagueiro canhoto que o Atlético tanto busca. No Corinthians, que uma negociação já estaria em estágio mais avançado. O que eu fiz? Entrei em contato com um dos sócios de Juliano Bertolucci, um empresário que representa a carreira do Lucas Fasson. Abre aspas para esse empresário, a ideia é renovar o contrato do Fasson com o Lokomotiv. O salário dele lá é muito alto. Perguntei se os vencimentos do Fasson na Rússia superam 1 milhão de reais por mês e a resposta foi positiva, com a expectativa de um reajuste nos vencimentos. Se essa negociação com o Lokomotiv não avançar e ele não conseguir seu aumento salarial, aí sim, o Fasson vai estar aberto a propostas do futebol brasileiro, mas imagina-se que nem Galo, nem Corinthians sejam capazes de repetir aquilo que ele pode ganhar no futebol russo, no que diz respeito a finanças. De qualquer forma, vou continuar atento a essa história e qualquer novidade conto para vocês. Agora, eu vou falar um negócio para vocês. Nessas condições que o Corinthians sonha, eu sou a favor da renovação do Memphis. O Corinthians, caso não renove o contrato do Memphis, o Corinthians deve pagar o Memphis com prestações, com uma quantidade menor possível de prestações. O Corinthians tem duas estratégias. A primeira, pagar o Memphis em 10 ou 12 vezes e trazer um jogador para o seu lugar, um jogador bom, ou pagar o Memphis por 6 meses e não investir tanto em um substituto. Por quê? Porque se o Corinthians fechar um acordo para pagar a dívida com o Memphis em 6 vezes, e o Corinthians está pensando nisso, o Corinthians não vai ter a economia na folha durante esse período. Vai ficar a mesma coisa, só que sem o Memphis. Até o final do ano, o Corinthians vai ter 6, 7 milhões para pagar no departamento de futebol. Porque hoje, o departamento de futebol do Corinthians, ele custa 35 milhões de reais por mês. Só que com o elenco atual, 28. Então, assim, com o elenco atual, o Corinthians vai gastar muito menos. Entendeu? O Corinthians vai gastar com o elenco atual 21, pode baixar até menos do que isso se você conseguir se libertar de outros jogadores. Agora, a folha ainda é alta, porque tem Coronado, tem um monte de BO para pagar e vai ter o Memphis. Então, o Corinthians está disposto a... O Corinthians está tentando pagar o Memphis assim 6 vezes, exatamente porque os caras estão com sangue nos olhos, pelo fato do staff do Memphis, né, ter dito ao Corinthians que só aceita dividir se o Memphis permanecer. O Corinthians não sabe até hoje quanto o Memphis quer receber por mês, só que o Corinthians avisou o seguinte: se for para ele permanecer e a gente ter que pagar um salário para ele, nós queremos pagar a dívida em 30 vezes. Tá? 30 vezes. Sabe? Eu vou falar um negócio para vocês. Sabe qual a proposta, do Corinthians? De fato, realmente, que o Corinthians quer fazer para o Memphis? Eu vou falar isso a primeira vez para vocês aqui. Quem pegou esse café da Fiel vai pegar uma notícia que, né? Uma vez pediram até para eu não falar.
a vontade do Corinthians e o que o Corinthians pretende fazer. O Corinthians deve para o Memphis 43 milhões, não é? 43 milhões dividido por 30 dá 1.430.000. Não dá? Não é isso que dá? Dá quase 1,5 milhão. O Corinthians quer oferecer para o Memphis, a vontade do Corinthians é dividir isso em 30 vezes e pagar 1 milhão para ele. E o pacote total sairia 2,5, já com a dívida. Tá? Isso é uma informação extremamente exclusiva para vocês, que nem o próprio Memphis sabe ainda, porque o Corinthians espera o Memphis falar quanto ele quer ganhar. E dependendo do que ele falar, é essa a proposta que o Corinthians vai mandar. Tá? É essa a proposta que o Corinthians quer enviar. Essa é a maneira que o Corinthians se sente extremamente confortável para manter o Memphis. O que o Corinthians mudaria aqui? 1 milhão, parcelar a dívida em 30 vezes, e se o Memphis não gostasse, para chegar num acordo, poderia colocar algumas bonificações. Um pouco a mais, se atingisse o número tanto de jogos, um pouco a mais em relação a gols. Tá certo? Então, assim, é uma coisa que... Isso aqui já está até engasgado, porque é uma coisa que eles vão apresentar para o Memphis, mas eu estou passando para vocês. Eu quero que o mundo se exploda. Entendeu? Tá uma loucura mesmo essa cobertura de Corinthians. Tá? Agora, eu vou falar um negócio para vocês. Nessas condições que o Corinthians sonha, eu sou a favor da renovação do Memphis. Claro, vai depender o que vai acontecer com ele na Copa, né? Ele pode até lesionar, não sei. Espero que não. Entendeu? Nessas condições, eu aceito. 1 milhão por mês, divide em 30, e o total disso tudo vai dar 2,5 milhões. Entendeu? Então, essa é uma saída. Então, gente, assim, o clima entre Corinthians e Memphis, diretoria, Parque São Jorge e o staff do Memphis não é bom. Não é bom. A cúpula corintiana entende que o Memphis permanecer no Corinthians é muito bom para o staff, é muito bom para muita gente que está ao redor dele, mas não é bom para o Corinthians. Porque essas pessoas aí que falaram para o Corinthians que o Memphis quer 50 milhões por ano, 3,8 milhões, na cabeça de muita gente no Corinthians, eles acham que essas pessoas, o Memphis permanecer, para elas é maravilhoso. Entendeu? Agora, existe um dirigente só que pensa, entendeu? Que pensa com a cabeça dos caras que são representantes do Memphis, que é o Marcelo Paes. Se o Marcelo Paes tiver voz e poder de decisão, o Memphis fica no Corinthians. Entendeu? Fica no Corinthians, tá? Ele aceita dividir em 30 vezes, mas tem que ganhar 2 milhões a mais, né? 1,5 milhão da dívida. Entendeu? Então, o Corinthians sonha com isso, tá? 1 milhão, divide aí em perder de vista. É claro que tudo isso pode melhorar, gente. Se o Memphis pedir 2,5 milhões e aceitar dividir, parcelar a dívida, e o Corinthians oferece 1 milhão, pode fechar em 1,5 milhão. Vai saber, 1,7 milhão. Por que não? Começa a ficar mais viável, né? Começa a ficar mais viável. Vocês não acham? Então tem essa questão também. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!